Você sabe o que é ser igreja? Você tem a noção do que é isso, do que é ser uma igreja de verdade? Fique até o final deste vídeo que eu vou explicar para você alguns fatores importantes que você precisa compreender e para você também compreender os tempos em que nós estamos vivendo. Porque muitos pensam que ser igreja é simplesmente estar dentro de quatro paredes, fazendo parte de um sistema religioso e prestando submissão e satisfação para um líder religioso. Mas não é isso. Fique até o final deste vídeo, porque eu vou te falar coisas à luz da palavra. Primeira coisa, você precisa entender o que é ser salvo. O que é salvação? Quais são os fatores que contribuem para a salvação de um ser humano que vem da parte do Criador? Então, em primeiro lugar, a salvação está baseada em crer no Messias, pois as Escrituras dizem lá em João capítulo 3, versículo 16, porque o Criador amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só que interessante. Então, em primeiro lugar, o primeiro fator é você crer no Messias. Já o segundo é conhecimento, porque se nós lermos o livro de Oséias, no capítulo 4, do versículo 6, a Bíblia vai dizer assim, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Você sabia que o sistema lucra em cima da ignorância da humanidade? Você sabia disso? Que o sistema que é regido por Satanás, ele lucra em cima da ignorância das pessoas. A pessoa que é ignorante é aquela que não busca conhecimento, é aquela que não tem discernimento, aquela que é fácil de controlar. Você sabia que existem conhecimentos que foram ocultados pelo sistema, porque se o sistema revelasse para a humanidade, ficava impossível de controlar. Então tudo depende do nosso estado mental, do nosso campo mental. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 10 e o versículo 9, que transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis compreender a boa e a perfeita e agradável vontade do Criador. Você tem noção do que é isso? Do que é o nosso campo mental? De nós preenchermos o nosso campo mental, a nossa mente, com aquilo que é divino, com aquilo que é sagrado? Porque se a humanidade tomasse parte disso e conhecimento disso, a humanidade seria mais saudável e o mal não teria poder. Mas infelizmente, é assim. As pessoas rejeitam o conhecimento e a Bíblia diz o quê? Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdócio, visto que te se esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de ti e de teus filhos. Você tem noção do que é isso? O quão forte é isso? Quando a pessoa rejeita o conhecimento? Quando a pessoa não tem conhecimento de nada, ela vai para um buraco sem fim. É como se fosse uma criança que não tivesse um tutor e a criança fosse colocar a mão num fio elétrico, numa tomada ou numa serra elétrica sem ter noção do que é aquilo. A fatalidade que é na vida de uma criança que não tem conhecimento, que não tem um tutor e começa a mexer em tudo que é perigoso, em tudo aquilo que tem perigo, em tudo aquilo que é fatal. Então é a mesma coisa no sentido espiritual. A humanidade que não tem conhecimento, ela está indo para um caminho sem volta e o sistema lucra em cima disso. Agora, outro fator também muito importante, que para ser salvo é preciso prestar obediência. É claro que se você ter conhecimento, automaticamente você vai obedecer o Criador, porque se você obedecer o Criador, você vai ter respostas benéficas para a sua vida. Você vai ter conhecimento, porque o Criador sabe o que é bom para a gente. E para a gente obedecer o Criador, a gente precisa ter conhecimento para poder compreender a vontade do Criador. Então é isso, obediência. E outra coisa também que você precisa entender, você sabe o que é ser igreja? Olha só, aí vem a pergunta principal. O que é ser igreja? A palavra igreja, ela vem do grego eklésia, que significa o quê? Chamados para fora. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Chamados para fora. Para fora o quê? Do sistema, para fora do mundo, para fora da Matrix e entrar na luz da verdade do Evangelho.
Você sabia disso? E também o Messias, ele confirma ao dizer em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Porque o que liberta da Matrix, do sistema? É a verdade. Por quê? Porque o sistema te impõe mentira, te impõe ilusões, manipulações, e o Criador quer que você saia disso. Você sabia disso? Que é o desejo do Criador que você saia disso? Que você não aceite você ser controlado? Se a Bíblia diz que existe o príncipe deste mundo, olha só, se a Bíblia está dizendo que o mundo jaz no maligno, se a Bíblia fala que o príncipe deste mundo já está julgado, se a Bíblia fala que um sistema inteiro romano crucificou o Messias, porque ele era uma ameaça para o sistema, se a Bíblia fala sobre isso, Deus quer que você se liberte disto. Porque o mundo que você vive é uma realidade ilusória, mentirosa. Então, a partir do momento que você se torna igreja, você sai desta maré de engano, de ilusão, de mentira, de manipulação, e você se torna igreja. A luz da verdade está em você. Você está nesse mundo, mas você não é influenciado por ele. Você está aqui, mas você não é corrompido por ele. Você está aqui, mas você não é manipulado por ele. Você entende disso? Aí então a sua carne vai sentir, aí vai vir as lutas, vai vir os confrontos espirituais, porque mentalmente falando, espiritualmente falando, você está na contramão de um sistema muito poderoso, maligno e forte. Você está na contramão disso tudo. E o sistema não vai te dominar. Ele quer te dominar, mas ele não consegue. Porque o seu campo mental está preenchido. O seu campo energético e espiritual está preenchido com a glória do Criador. Então a salvação ela é um conjunto. Ela é o quê? Crença no Messias. Segundo, conhecimento. Terceiro, obediência. Podemos acrescentar um quarto fator: preencher o seu campo espiritual e energético com a presença do Criador, com a força divina que vem do alto, com o poder que vem do alto, para você se tornar resistente contra esse sistema. É isso que é ser salvo, é isso que é ser igreja, chamados para fora. Eu interpreto desta forma. Não sei de como é que eu vou lhe dizer, de qual forma você interpreta isso, mas eu interpreto desta forma, de que ser igreja é ser chamado para fora dessa matrix, desse sistema, desta força invisível que domina a maioria das pessoas. E agora vem a pergunta final: salvação é para todos? Olha, se eu te disser que na última ceia que Jesus, o Messias, estava ali com seus discípulos, ele disse assim, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado em favor de muitos. Ele cita esse termo, de muitos, mas não de todos. Salvação é para todos? Outro fator também pela Bíblia, que fala lá em Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Eu até vou ler aqui para vocês. Eu vou ler, fique aqui até o final do vídeo, que isso aqui é muito importante. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. E a Bíblia cita esse termo. Vamos ler primeiro Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17. Ou melhor, Apocalipse capítulo 13. Olha só o que a Bíblia diz aqui. Você tem noção do que é isso? É a palavra, as escrituras que está a dizer isto. Porque uma coisa eu vou lhe dizer, se você traduzir esse texto e for estudar na linguagem original, o sentido é o mesmo, tá? Isso aqui não é palavra distorcida. É uma palavra real, verdadeira, e ainda no final diz assim, quem tem ouvidos ouça. Apocalipse capítulo 13 e versículo 8. E todos os que habitam sobre a terra, olha só, aqui está falando do anticristo, da besta. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Cara, você tem noção do que é isso? Pessoas que não estão com seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo vão adorar, vão receber esse dito cujo. E Apocalipse capítulo 17 também fala a mesma coisa, porque a Bíblia não se contradiz. Olha só, versículo 8, A besta que viste era e já não é, e subirá do abismo e irá à sua destruição.
Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta, que era e já não é, mas que virá. Você tem noção do que é isso? Aí eu digo, salvação é para todos? A Bíblia diz também lá em Efésios, no capítulo 1, que Deus, o Criador, Ele nos predestinou desde a fundação do mundo. Antes que o mundo fosse criado, Ele já nos predestinou. Pare para pensar. Pare para pensar nisso. Então, reveja esses assuntos. Busque conhecimento do Criador. Busque, porque o povo está perecendo por falta de conhecimento. Ok? Então fica aqui este vídeo. Eu sei que é uma coisa muito difícil de compreender, mas eu sei que esse vídeo aqui também pode ser que não alcance muitas pessoas, mas se alcançar pelo menos algumas poucas pessoas, eu vou estar muito satisfeito, porque infelizmente conhecimento não é para todos, ok? E o inimigo letal, mortal das nossas almas, ele lucra, ele ganha poder e glória, entre aspas, por causa da ignorância das pessoas. Nós temos que tomar muito cuidado. Que o Criador te abençoe, que o Criador tenha misericórdia das nossas vidas, e até o próximo vídeo, se o Criador quiser.